Tudo bom, galera do Canalzão Pátria? Então, hoje o vídeo é de desabafo, tá? É um exposit, uma exposição, mas não é com nenhum agente da esquerda. Infelizmente é com um deputado de direita. O deputado Lucas Bove, deputado estadual aqui do estado de São Paulo, foi eleito primeiro com os votos dos bolsonaristas e em segundo prometendo defender a pauta da educação, né? Fazer algo pela educação. E o vídeo que me incomoda, que fez com que eu viesse a desabafar nesse vídeo, foi esse vídeo aqui, ó. Quantas vezes você já ouviu histórias de crianças sendo doutrinadas em sala de aula, professores falando mal da direita, falando mal de políticos, falando mal do nosso agro que sustenta o nosso Brasil? Isso não é educação, isso é a de autoridade. Eu sou o deputado Lucas Bove, deputado do Agro, presidente da Comissão de Educação e o grande responsável aqui na Lesp por combater todo tipo de doutrinação. Se você conhece alguma situação e quer denunciar, me chama aqui no WhatsApp e vamos pra cima, porque sala de aula é lugar de aula e não é palanque político. Como vocês podem ver, o Lucas, ele propõe uma ajuda caso alguém sofra alguma ação arbitrária envolvendo educação. Ele fala de doutrinação e ele oferece ajuda ali por meio do WhatsApp, né? Que com certeza quem vai ter acesso é a assessoria do deputado. Pois é, eu sofri um ato arbitrário do Estado de São Paulo, da educação. Aí eu movi uma ação. Eu não vou falar a respeito do processo, porque pode prejudicar o trâmite, mas assim que o processo for julgado, né, em primeira instância, talvez em segunda instância, se caso o Estado não recorrer, ou caso eu não precise recorrer, então, depois que passar o trâmite, eu falo a respeito do processo. Mas eu posso resumi-lo, eu acho que resumir talvez não prejudique o trâmite. Mas vamos lá. Eu sofri uma perseguição aqui, trabalhando... Eu vou contextualizar primeiramente. Eu trabalhei em 8 escolas do estado de São Paulo. 8. 7 eu consegui trabalhar bem. Respeitaram a minha liberdade de cátedra. Todos nós que trabalhamos na educação sabemos que há atritos, principalmente por conta dos conteúdos, porque o currículo paulista é um currículo muito progressista, e o pior, grande parte do conteúdo não é baseado em evidência. Ou seja, os professores acabam lecionando em cima de conteúdos que sequer têm fonte primária, muitas vezes. Dito isso, né, eu acabei me recusando a trabalhar em cima de metodologias que eu não encontro evidências de que elas são eficazes. E o artigo 206 e 207 da Constituição, principalmente o inciso 2 e 3 do artigo 206, me assegura a liberdade de cátedra. Mesmo assim, o Estado de São Paulo, né, o sistema, né, que está incumbido no Estado de São Paulo, passou a me perseguir. Aí, como eu disse, eu movi uma ação contra o Estado e os agentes que cometeram essa arbitrariedade. Mas para obter sucesso, né, nessa empreitada, que não diz respeito à minha pessoa, mas sim diz respeito à forma de como o professor deve trabalhar, ou seja, o professor de direita, de esquerda, centro, não interessa, esse professor ele tem o direito assegurado pela Constituição Federal, que é a liberdade de cátedra, e deve ser respeitado. E então eu procurei a assessoria do Lucas. E pasmem, vai fazer quase 3 meses. E eles me respondem mais. Então, essa história de entra em contato com o meu WhatsApp é bravata. Tá? Eu não sei o quanto que o deputado sabe sobre o meu caso, mas eu tenho registrado a quantidade de vezes que eu pedi audiência com o deputado para eu poder levar a demanda para ele pessoalmente. Por quê? Porque eu senti que a assessoria não estava levando a sério o acontecido.
E eu ainda expliquei para eles, eu disse, olha, isso não acontece comigo, acontece com praticamente todos os professores. Alguns já se conformaram e dizem, e eles acabam dizendo assim, tá? Que o sistema é esse e que não adianta lutar contra o sistema. E quem for lutar contra o sistema será engolido. Outros procuram a POSP. Os professores de esquerda que se sentem prejudicados, eles procuram a POSP, procuram o Carlos Jonasi, procuram a Bebel, que é da POSP, e são todos ali ligados diretamente à partido de esquerda, né? Ou seja, a POSP ela é ligada, ela é um puxadinho de partido de esquerda, né? É uma espécie de satélite. Então eu não me sinto representado pela POSP. E eu votei no Lucas, assim como outros professores de direita também votamos no Lucas. E o resultado nosso é que nós nos sentimos desamparados. Porque eu não posso procurar o sindicato, porque é contra os meus princípios. Não vou procurar um deputado de esquerda, porque ele alimenta tudo aquilo que eu sou contrário, né? Ou seja, uma educação que não preze pelo conhecimento técnico, uma educação que não valorize a nossa língua, porque essa galera tenta passar a linguagem neutra. Foi as ideias progressistas que levou a educação ser tratada de forma subjetiva, né? Então eu não vou alimentar essas ideias. Então, ou seja, talvez se eu quisesse resolver o meu problema, né, mediar a situação, eu procuraria um deputado de esquerda, ele mediaria a situação e eu não precisaria entrar na justiça, como acontece com os professores de esquerda. Não foi o que eu fiz, não. Eu levei uma denúncia para um deputado que foi eleito com uma pauta que envolve educação. E eu sequer sou atendido pelo próprio deputado. Entendeu? Então nós direitos ficamos desamparados. E outra, eu não pedi para intervir por mim, eu pedi para fazer uma fiscalização, ou seja, eu levei uma proposta, uma denúncia para que fiscalizasse, né, esses atos que a diretoria, a SEDUC comete contra os professores. E até o exato momento nada foi feito. E o pior, a assessoria nem me responde. E a última vez que eles me responderam, para ver o quanto que é irônico, o quanto que é bravata esse vídeo, o assessor do Lucas, ele disse que eu estava enganado sobre minhas críticas e que na realidade eles tinham aprovado diversos projetos para educação. Aí eu fiz uma pergunta bem simples para o assessor. Eu tenho os áudios, tá? Eu tenho as conversas. Aí ele diz assim: nós aprovamos diversos projetos, vou discordar das suas críticas. Aí eu respondo: o que adianta eu aprovar um projeto se eu não vou fiscalizar o projeto aprovado? Por que eu vou aprovar uma lei se eu não vou fiscalizar se essa lei está sendo respeitada? Porque foi aprovado a Lei 15.100, que proíbe o uso de aparelhos celulares pelos alunos das escolas. Aí eu fiz a pergunta: você tem certeza que os alunos não estão utilizando os aparelhos? E não estou falando de um aluno ou dois, tá? Os professores que assistem esses vídeos aqui podem comentar aqui, me ajudar. Marquem o Lucas, né? Eu acho que o Lucas tem direito a me expor também, se for o caso, se ele achar que merece, que o meu caso merece ser exposto, né? Se eu estou mentindo aqui no que eu estou falando. Mas os alunos utilizam ou não utilizam um aparelho celular? Ele respeita o professor? Ele deixa de usar o aparelho celular dentro de sala de aula? Depois que é aprovada a Lei 15.100? Para finalizar, tá? Eu esqueci o número do projeto, mas estão tentando modificar. Já foi aprovado na CCJ e agora vai a plenário, acredito que vai a plenário. Um PL, né, um projeto de lei, que modificaria o artigo 24 da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E então o sistema de ensino deixaria de ser um sistema de ciclo, né? Ou seja, a aprovação continuada cairia e aprovação automática, vamos falar a verdade que a palavra é essa, aprovação continuada
eufemismo. Então, assim, a aprovação automática seria destituída do ensino brasileiro. Aí eu vou fazer uma pergunta muito básica para vocês, tá? Vocês acham mesmo que os alunos não vão continuar sendo aprovados de forma automática só pela mudança da lei? Dirigentes, supervisores, diretores, coordenadores não vão pressionar professores para aprovar esses alunos? Sejam sinceros comigo. Agora, se houver uma fiscalização que é prerrogativa do parlamento, os professores não vão se sentir ali acolhidos, representados, e eles não vão ter mais autonomia para executar a sua função, que é ensinar e avaliar o aluno? Então, desculpa, não tem como uma pessoa dizer para mim que eu fiz X projetos, então estou trabalhando para educação. E o pior, o Lucas é vice-presidente da Comissão de Educação aqui no estado de São Paulo. Entendeu? Então, assim, ó, desculpa, tá, deputado, mas esse vídeo é bravata, entendeu? É bravata. Se vocês realmente quisessem fazer um papel produtivo para a educação, tá? A primeira coisa que vocês teriam que ter feito era ter escutado primeiramente os professores. Alguns parlamentares de direita faz é jogar os professores no colo da esquerda. Porque fica parecendo que é somente a esquerda que abraçou. A esquerda tem um monopólio da pauta da educação. Porque vocês permitem sequer receber um professor para ser ouvido sobre o seu caso, que é o caso de diversos outros professores e vocês foram capazes de fazer. Aí agora faz um vídeo pedindo um WhatsApp para que os professores, pais, alunos possam denunciar. Denunciar para quê? Para quê? 3 meses. Eu propus uma audiência, se tivesse uma audiência com o secretário, eu participar. Eu gostaria de questionar o Feder, por que ele tenta impor goela abaixo metodologias ativas, que é o autor glamourado pela SEDU, que é o Doug Lemove. Aí se eu não encontrar evidências nas metodologias ativas impostas por Lemove, aí eu corro o risco de ser perseguido pela SEDUC. Eu gostaria que o Feder pudesse explicar. Já não basta temos que ser sinceros, já não basta o trabalho péssimo que o Tarcísio fez na educação. É péssimo. Educação é uma pauta totalmente, a palavra é estratégica. Se você não tiver uma educação de qualidade, pô, como é que você vai conseguir orientar as pessoas de que elas realmente são capazes de chegar onde elas querem por meio da educação? Elas podem ter realmente um senso crítico por meio da educação. Mas o que o Tarcísio fez foi nomear um secretário que quer impor goela abaixo metodologias progressistas. E o governador foi eleito com pautas conservadoras. E eu sou totalmente contra, por exemplo, o governo Tarcísio impor goela abaixo, por exemplo, as análises de John Oliver, autor totalmente de direito. Sou totalmente contra. O professor tem que ter liberdade de cátedra para trabalhar. Eu acho que isso é unânime entre a direita e a esquerda. O vídeo ficou longo, desculpa o desabafo. Tá? Quiserem, repetindo mais uma vez, marquem um deputado. O deputado merece me responder e me expor, se for o caso, de que eu estou errado, que eu não procurei eles, que eu não vim procurando eles, que eu não propus uma fiscalização, que eu não expliquei o motivo de por que eu tinha o procurado, e independente dele ou não, a luta continua, né? Estou aí conversando com outros parlamentares, entre eles vereadores e deputados federais e também estaduais. Estou esperando agora, né? Entreguei documentação, eles já enviaram a SEDUC, porque essas coisas realmente levam tempo. Mas eu, primeiramente,
antes de procurar essas outras pessoas, eu procurei o Lucas. Por isso que é a minha revolta com o vídeo, porque ele foi o primeiro, porque eu votei nele, eu acreditei, e eu percebi assim, não, esse deputado aqui vai mostrar para os professores de direita que tem alguém ali que possa realmente nos representar e no momento que nós precisarmos sermos amparados. No momento que nós estivermos certo, assim que nós estivermos certo. Se eu estivesse errado, eu não estaria colocando minha cara aqui a tapa, tá? Tenho certeza. Você tem ideia, eu trabalhei no estado de São Paulo por 3 anos. Eu tive uma falta, porque eu fui atribuir aula na prefeitura. E não tinha como eu justificar. Então, ou seja, eu até brinco dizendo que eu sou um professor infaltável, porque eu tenho um compromisso com a instituição. Em 3 anos, no estado de São Paulo. Pouco mais de 3 anos, né? Hoje eu estou na prefeitura de Embu das Artes, estou lecionando lá. E também não tenho nenhuma falta e nem pretendo ter. A não ser que seja um caso muito urgente. Ou seja, o tamanho e profissionalismo, eu levo a sério aquilo que eu faço. E a assessoria do deputado sabe disso, porque eles têm a documentação. Então a documentação e os atos arbitrários em perseguição foi uma calúnia, né? A respeito da quantidade de faltas que eu teria e eu não tive nenhuma. Eu não tinha nenhuma. Você tem ideia, me acusaram de ter faltas que eu não tinha, não abonadas e não justificadas. Espero que essa informação não prejudique o meu processo. Mas só para vocês terem ideia da tamanha arbitrariedade. E o deputado, junto com o seu gabinete, sequer me receberam. Tá? Eu não fui recebido. Não fui recebido. Né? Independente, eu vou deixar claro aqui que alguns parlamentares me receberam no seu gabinete, conversaram comigo, trouxeram um especialista para a gente bater um papo, eu explicar e o especialista entender realmente do que se tratava a denúncia, né? Porque não adianta você levar uma denúncia para quem não entende o que você está denunciando. E esses que me receberam, esses outros parlamentares que me receberam, entenderam a gravidade da situação. Principalmente em você não ter um cuidado em representar o professorado e deixar o professorado na mão da esquerda. Esse pessoal esquece que um professor na minha disciplina, ele vai ter contato com pelo menos 600 alunos anualmente. Se ele em todo ano tiver numa escola diferente, faça a conta aí, pô, em 10 anos ele vai ter acesso a 6 mil pessoas, pô. A influência dele é propagada. Esses alunos passam muito mais tempo com os professores que com os pais, pô. Você tem ideia. Eles são muito mais influenciados moralmente pela escola do que pela família. Poucos querem tocar nesse assunto, mas é a realidade. Mas os parlamentares de direita, ou parlamentar de direita no caso, né, tem que ser dito aqui, se recusou a receber um professor pessoalmente para conversarmos sobre o caso. Eu propus fazer um vídeo, tá? Eu propus fazer um vídeo, uma live, conversando com o deputado a respeito das arbitrariedades que acontecem no estado de São Paulo. Sabe qual foi a resposta? Um grilo. Cri, cri, cri. Nem me responderam. Então, é isso, galerinha, tá? Desculpa o desabafo, mas precisava. E se nós não começarmos a cobrarmos, nos cobrar, né? Assim, a própria direita não começar a cobrar que os parlamentares realmente têm que trabalhar de forma efetiva e não de forma midiática, porque esse vídeo é midiático. Aprovar projeto não quer dizer nada, cara. Nada. Jair Bolsonaro passou 28 anos, se eu não me engano, né? Na Câmara, por aí, 28 anos, parlamentar, 30 anos parlamentar. Mal aprovou um projeto. Então ele foi um profissional ele foi um parlamentar ineficaz. Aprovação de projeto, cara, é um entre muitos fatores que envolvem o trabalho de um parlamentar. O principal papel do parlamentar, um dos, né, juntamente com realmente elaborar projetos, né, no caso PEC, PLs, etc. Além disso, é fiscalizar. Infelizmente eles não vêm fiscalizando, pelo menos este que eu chamei não fiscalizou.
E eu vou ser sincero, tá? Eu trabalho na educação desde 2019, não conheço parlamentar de direita fiscalizando a educação. Os de esquerda são chatos, sempre estão lá. A POSP está dentro das escolas diariamente, cara. A Bebel, antes de ser eleita, estava andando de escola em escola aqui no estado de São Paulo. Após eleita, continua andando de escola em escola. Carlos Geonazzi é conhecido como o deputado dos professores. Por quê, mano? Porque eles vão de escola em escola. Aí, eles demonstram interesse pela pauta da educação assim. Quantos parlamentares de direita pisou na escola que eu lecionei? Eu lecionei em 8, só no estado de São Paulo. 8 escolas no estado de São Paulo. Durante o governo Tarcísio, eu não vi um parlamentar de direita fiscalizando a educação. Então, dito isso, obrigado, tá? E vamos continuar a luta aí.